bom estarmos aqui mais um domingo para louvarmos a Deus com músicas, com histórias e todas as histórias da Bíblia que Deus nos deixou para a gente guardar no coração e fazer tudo o nosso dia a dia de acordo com a Bíblia, né? Para agradar a Deus. Gente, e hoje tá faltando alguém aqui comigo, não tá? Pois é, quem que está faltando? A missionária Nilza, isso! Mas não é ela que vem hoje, gente. Vocês acreditam que hoje vem uma pessoa muito especial para poder contar a história pra gente, sabe? Eu vou chamar, vamos ver se ele realmente está aqui. Ô, Visita, você veio hoje aí, Visita? Onde você tá? Ó, gente, eu acho que ele veio mesmo. Sabe quem que é? O Tonico! Olá, pessoal! Criançada, que bom estar aqui com vocês! Tonico, que legal! Você veio hoje cantar com a gente, Tonico! Sim, tia Silene, eu tô aqui com as criançadas! Que legal! Ô, Tonico, mas me conta uma coisa. Tem muito tempo que a gente não conversa. Você tem ido à igreja? Olha, tia Silene, com essa questão da pandemia, eu tenho assistido pela TV, tenho também ido em alguns domingos, mas eu não deixo de assistir todos os vídeos da criançada. Ah, quer dizer que você tem visto a nossa história que a gente deixa lá no canal pra ver? Ah, você é espertinho, hein, Tonico? Tonico, Oi. e você sabe que sempre antes da gente começar o nosso momento de louvor e de aprender as histórias aqui, a gente faz o quê? A gente ora. Muito bem, Tonico. Então, olha, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo, hein, gente? Vão fechar os olhos e prestar atenção somente no que eu vou falar com Deus, tá bom? Tá bom, tia. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado porque o Senhor, com a sua imensa misericórdia, nos dá esse meio de poder falar da tua palavra através dessas histórias que a gente assiste aqui no nosso canal. Que o Senhor possa abençoar cada família que está assistindo essa história, que todas as crianças possam entender o que essa história transmite e possa colocar em prática na vida de cada um. Muito obrigado pela vida do irmão, do papai, da mamãe e muito obrigado pela nossa igreja. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém! Ô Tonico, e me conta uma coisa. Você tem visto ou você lembra daquela música Louve? Lembra aquela que fala assim, louve! Louve bem cedinho! Tá bom, calma, você tá nervoso, calma. Porque eu fiquei muito feliz. Calma que você tá nervoso. Tá. Espera que, primeiro vai no violão e depois a gente canta junto. Tá bom. Tudo Assim, bem? louve. Calma, Tonico, calma. Tadinho. Gente, ele tá muito empolgado. Eu tô porque ele feliz, tá aqui hoje. criançada, de estar aqui com vocês! Olha só, gente. Vamos louvar juntos! Vamos, Tonico, calma. Então vamos lá. Louve cedinho, louve ao meio-dia. Louve quando o sol se for. Cante bem cedinho, cante ao meio-dia. Cante quando o sol se for. Ore bem cedinho, ore ao meio-dia. Ore quando o sol se for. Muito bem, Tonico, eu tô vendo que você
nossas histórias mesmo. Você tá sabendo cantar direitinho. Ah, tia, até porque a lição que a gente vai aprender hoje, a gente não pode mentir. Então, é por isso que eu falei a verdade. Tunico, graças a Deus por isso. Porque a gente realmente não pode mentir. Deus não gosta de mentira. Não. Agora me conta uma coisa. Eu falei para todo mundo que tá vendo a gente que você vinha cantar e você ia contar a nossa história de hoje. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa história, tia, eu aprendi, tenho praticado e agora eu quero ensinar as crianças também. Muito bem. Então, gente, fiquem de olho que o Tunico vai contar a história de hoje. Tia Alcilene, você me ajuda a contar essa história? Eu vou precisar que a senhora coloque aqui os cartazes para que as crianças possam ver as figuras que eu trouxe para eles assistirem e verem também. Muito bem. Então, vamos todos prestar atenção na história. Tia Alcilene, então, muito obrigado por segurar aí as figuras que nós vamos passar a contar a história agora. Mas antes, nós vamos também orar. Vamos orar, criançada? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tia Alcilene, hoje eu quero falar da armadura de Deus. Você sabia que nós temos uma armadura como cristãos? Muito bem, temos sim. Como que é mesmo? Olha, nós aprendemos que para estarmos totalmente protegidos contra as ciladas do diabo, precisamos vestir toda a armadura de Deus. Você precisa lembrar dessa verdade sempre. Então, preste muita atenção na história que nós vamos passar a contar. Antigamente, Roma era uma cidade que tinha um exército muito poderoso. A senhora sabia disso? É mesmo? Os soldados romanos usavam roupas especiais para poderem se proteger nas batalhas. No Brasil também temos homens que participam do exército. Quando os rapazes brasileiros completam 18 anos, devem se alistar, apresentar seu exército. A senhora sabia disso, sabia? É mesmo? Os homens que participam do exército são chamados de soldados. Temos aqui um dia especial no nosso calendário para homenagear os soldados. Você sabe, criançada, que dia é esse? 25 de agosto, o dia do soldado. Mas vamos à nossa história, vamos lá. Você sabia que Deus também tem um exército? Mas não é formado só por homens. Você, eu, podemos ser soldados cristãos e fazer parte desse exército. Todos que têm Jesus como Salvador fazem parte do exército de Deus. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, meninos, meninas, crianças, todos que são de Jesus fazem parte desse exército. No exército de Deus, não lutamos contra pessoas, lutamos contra o inimigo de Deus. Professora Alcilene, tia Alcilene, você sabe quem é o inimigo de Deus? Quem é, Tunico? Conta aí pra gente. A criançada, vocês sabem? Não! A Bíblia diz que o inimigo de Deus é o diabo. E nós lutamos contra este inimigo. Mas para lutarmos com esse inimigo, nós precisamos nos revestir da armadura que Deus nos dá. Vamos então ver como esta armadura? Tia Alcilene, passa outra imagem pra gente. Isso. Olhem para só o Breno. Ele está usando um capacete. Vamos examinar o que a Bíblia diz sobre a armadura de Deus. A primeira parte da armadura de Deus que vamos conhecer é o capacete da salvação. Quem usa capacete? A senhora sabe? É o motoqueiro. Muito bem! Não
não só o motoqueiro, mas os ciclistas também usam e os soldados. Todos usam capacete por uma única razão. Sabe qual é, criançada? Fica bonito. Não! Sabe qual é, criançada? Qual é, tia? Fala aí. Ah, então é pra proteger a cabeça. Proteger a cabeça. Se você bater a cabeça, o seu cérebro pode se machucar. E isso pode ser muito grave. O capacete do soldado romano protegia a cabeça e lhe dava confiança para estar salvo dos ataques do inimigo. Sem capacete, ele poderia perder a batalha. A cabeça, ela é a sede da mente dos nossos pensamentos. O soldado cristão coloca o capacete da salvação. Confia nas promessas do Senhor para sempre. Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Está lá em João capítulo 5, verso 24. Quem um dia creu e foi salvo, não será condenado, pois seus pecados do passado, do presente e do futuro já estão perdoados por Jesus. Isso não é uma maravilha, tia Silene, criançada? Gente, é uma maravilha, graças a Deus. Então, o capacete da salvação, o primeiro instrumento da armadura, serve para proteger os nossos pensamentos. Então, precisamos nos revestir deste capacete. Vamos agora ao segundo instrumento desta armadura. Vocês sabem, criançada, qual é? Não! A couraça da justiça! Na armadura romana, a couraça cobriu o corpo do soldado, o pescoço e a cintura, frente e costas. Ela era feita de placas ou elos de metal, para que a espada ou flecha do inimigo não conseguisse ultrapassá-la. Qual é a parte mais importante do corpo que a couraça cobre? O coração. Na Bíblia, a palavra coração significa mais do que simplesmente aquele órgão que bombeia bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, sangue para o corpo todo. Significa a pessoa toda, como intelecto, vontade e sentimentos. Quando você e eu recebemos Jesus como Salvador, Ele vem habitar em nosso coração. A palavra de Deus, lá em Efésios 17, criançada, diz assim, que Jesus, Ele é a nossa justiça. Você e eu, um dia já fomos salvos por Jesus. Precisamos de proteção para o nosso coração. E para que essa proteção venha, nós precisamos compreender que Jesus, Ele cumpriu a justiça de Deus por nós. Por isso que, tia Silene, está prestando atenção? Estou prestando. Você também, criançadas, estão prestando atenção? Por isso que nós precisamos nos revestir da couraça da justiça, para que proteja o nosso coração, que é a nossa mente, para que todas as vezes que o inimigo tentar nos acusar, nós lembrarmos que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Agora vamos, mais uma peça da armadura. E você sabe qual é? Não! O cinturão da verdade. Você e eu já fomos salvos por Jesus. Devemos colocar o cinto da verdade para ficarmos firmes. Como se faz isso? Primeiro, colocamos o cinto da verdade quando aprendemos o máximo de verdades da Bíblia que for possível. Como aprender as verdades de Deus? Vocês podem me dizer, criançada? Criançada, vocês podem me dizer como aprender as verdades de Deus? Tony, a gente não está aprendendo a verdade de Deus aqui, não? Sim, estamos. Ah, e aonde que fica isso que você quer saber?
Eu quero dizer, o que mais ou onde mais podemos aprender as verdades de Deus? Ah, muito bem. Vamos lá, então, me ajuda aí, tio Silene. Na Bíblia. Na Bíblia, acertou! Mas aonde? Na igreja. Ah, na igreja. Mas aonde? Aqui no nosso canal assistindo as histórias. Aqui com a gente na nossa escola bíblica dominical virtual. Muito bem. Mas o quê? Com o papai e a mamãe lendo a Bíblia pra gente. Então, essa é o cinto da verdade que nós precisamos colocar em nosso corpo. Ou seja, aprender a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus. Vamos a mais uma peça desta armadura que Deus nos dá como filhos dele. É o escudo da fé. Olha, os soldados romanos usavam um escudo para se proteger dos ataques. Era um escudo parecido com este que o Pedrinho está segurando. O soldado segurava o escudo numa das mãos e podia movê-los para proteger de qualquer parte do corpo. O escudo do soldado cristão é chamado escudo da fé. O nosso inimigo, que a gente falou lá no início, quem é nosso inimigo? Quem, tia? Pode ajudar essa criançada aí? Satanás. Isso, a Bíblia diz que o nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo, ele procura trazer dúvida para a gente sobre a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos do escudo da fé. O escudo da fé para que possamos sempre lutar e nos proteger destes ataques do inimigo, trazendo dúvida em nossa mente ou no nosso coração. Ô, Tunico, Oi. e traz muita dúvida mesmo, né? Se a gente tá obedecendo o papai, se a gente tá obedecendo a mamãe, se tá certo, né? Sim, vocês lembram quando Jesus ele estava lá no deserto? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo? Está lá no Evangelho de Mateus. Sim. Você lembra quando Satanás apareceu para ele? O que Satanás fez foi querer trazer dúvida a Jesus, se ele era filho de Deus, se ele acreditava que os anjos poderiam protegê-lo. E Jesus, como conhecia a palavra de Deus, e ele tinha também um escudo da fé, ele mandou Satanás embora porque ele acreditava que o Deus que era seu pai, nosso pai, cuidava dele. Por isso que nós precisamos do escudo da fé, para confiarmos sempre na palavra de Deus e nos proteger dos ataques de Satanás. Agora, nós vamos a mais uma peça da armadura. É a espada do Espírito. A Ana com uma espada na mão. Tá vendo aí? A Ana com a espada? Tá, ela tá com a espada aqui, firme. Se o escudo era uma arma de defesa, a espada é uma arma de ataque. Vamos atacar, vamos atacar. Será que Ana pretende atacar alguém, tio Silene? Não, mas peraí, Tunico, quer dizer que todo mundo que a gente encontrar, a gente vai atacar? Não! Susto! A senhora não tá prestando atenção na história, não? Uai, mas você falou que a Ana tava com a espada na mão e era pra atacar? Ai, meu Deus! Quem é o nosso inimigo, tio Silene? Satanás. Ele é de carne e sangue? Não. Então, é pra atacar o inimigo, Satanás. Ai. E nunca eu tô ficando até assim nervoso. Nunca as pessoas. Ah, entendi. E essa arma também, como toda a armadura, ela é espiritual. Então, a espada é para atacar, mas para atacar o inimigo, que é Satanás. Não são pessoas o nosso inimigo. Depois de colocar a armadura, nós precisamos estar prontos para pegar nossa espada e ir para a batalha. Nossa espada não é feita de aço afiado, porque não estamos lutando contra carne ou sangue. Nossa batalha é espiritual, como eu falei.
e só pode ser vencida no poder de Deus. Nossa espada, sabe o que é nossa espada? Sabe, tia? Eu acho que eu sei. E vocês, criançada? A nossa espada, qual é a nossa espada na armadura? A palavra de Deus! A Bíblia é a nossa espada. Com ela nós conseguimos atacar o diabo e apagar todos os seus dardos inflamados. Agora, tia, nós vamos, juntamente com a criançada, ver mais uma peça dessa armadura. E sabe qual é? Os calçados, que significa o Evangelho da Paz. Sabe por que a gente chama Evangelho da Paz? Por que, hein, Tonico? Porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Criança, adolescente, jovens, velhos, todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós nos tornamos inimigos de Deus. Sabia disso? Isso mesmo, hein, Tonico? Isso, mas aí Deus mandou Jesus. E Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus, com a sua vida reta, santa, justa, Ele aplicou a sua justiça em nossas vidas. E aí, agora diante de Deus, nós não somos mais inimigos por causa da obra de Jesus. Nós somos agora considerados justos. E nós agora temos uma responsabilidade de calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Por que sandálias? Porque significa que nós vamos caminhar levando esta boa notícia para todas as pessoas que são inimigos de Deus, dizendo: olha, em Jesus Deus reconciliou vocês. Então, venham para Deus, porque Ele tem promessas de paz. Por isso, aprendeu? Ah, Tonico, e olha, essa sandália vai ajudar a gente a caminhar para perto e para longe, não é isso? Isso, por isso que aqui em Belo Horizonte, em outra cidade do Brasil, em outros países, nós temos que calçar essa sandália e por onde a gente for, levar este evangelho, esta boa notícia, falando: olha, Deus nos ama, Deus quer que sejamos seus amigos, seus filhos. Ai, que ótimo, Tonico. Tô adorando essa história, hein? Tô gostando. Ah, que legal. Agora, nós vamos ver a última figura com armadura completa. Nós temos aí o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e os calçados. Olha que sandália legal. Gente, mas esse soldado ficou muito bem equipado, hein, Tonico? Mas olha, tem mais uma coisa importante nessa armadura. Ah, é? Sabe Ainda tá faltando alguma coisa? Sim, porque no início da história, nós falamos que nós somos o quê? Soldados de Jesus, não é verdade? Isso mesmo. E um soldado, ele é comandado. Ele tem um comandante. Porque o soldado, ele não pode sair por aí com a sua espada, com seu escudo, com suas sandálias. E fazendo o que ele bem tem. Não pode. Eu pensei que ele pudesse. Não, ele precisa de receber ordens. E como que o soldado, então, entende as ordens do seu comandante? Que nesse caso nós somos soldados de Jesus. Como nós recebemos o comando de Jesus? Através da oração. Porque a oração, a gente fala com Jesus, Jesus fala com a gente. E através desta comunhão, desta conversa com Jesus, a gente tem a direção dele para a gente caminhar com a nossa armadura. É por isso. Ah, ô Tonico, e todo mundo pode ter essa armadura? Todos podem, só que tem um porém.
Tá vendo aí a foto com todos com a armadura? Todos eles, para se revestirem desta armadura, tiveram que receber Jesus como Senhor da sua vida. Porque, sabe de uma coisa, tia Silene? Sem Jesus, nós estamos sem estas armaduras aí. A gente está sem equipamento nenhum. Nenhum. E sem esta armadura, os ataques do inimigo, que é Satanás, ou a Bíblia também chama de diabo, ele joga suas setas e aí nós mentimos, nós desobedecemos os nossos pais, brigamos. Mas quando a gente está revestido dessa armadura e procuramos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é, a gente não pode mentir, nós não podemos brigar, temos que obedecer nossos pais, e por aí vai. Mas então, todos esses que estão aí com a armadura, receberam Jesus como Senhor. E se você que está aí, ainda não recebeu Jesus como Senhor, hoje mesmo, você pode dizer assim, Senhor Jesus, repete comigo, tia, Senhor Jesus, neste dia, eu confesso os meus pecados, e peço que o Senhor transforme a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Tonico, mas peraí, só isso e eu já aceitei Jesus? Você precisa orar pedindo a Deus para perdoar os seus pecados. Você precisa pedir que Jesus venha morar na sua vida. Mas a partir daí, você tem que ler a Bíblia, você precisa orar todos os dias, você precisa pedir o papai e a mamãe para te ensinar a palavra de Deus, você precisa, quando for possível, sempre estar na igreja, e por aí vai. Ai, Tonico, Deus é muito bom. Muito, sempre, muito bom. Nossa, é muito fácil aceitar Jesus, né? E assim, por isso que é importante a gente ler e aprender as histórias da Bíblia, para a gente poder fazer a vontade dele e ficar com o coração limpo, né? Sim. Ficar com todas essas partes dessa armadura aí para vencer Satanás, não é isso? Sim, vencer Satanás e a gente ficar sempre livre, longe do pecado. Apesar que o pecado, ele é uma praga, tia. Ai, meu Deus, tem muito, porque praga tem para todo lado. Muito, planta, porque assim, né? Toda vez ele tenta o pecado fazer parte da nossa vida. Mas se a gente estiver revestido dessa armadura, nós pecaremos muito menos. Porque nós nunca vamos deixar de pecar aqui nesta vida. Mas uma coisa é pecar, uma coisa é a gente cometer um deslize e um pecado como sendo um acidente. Acidente não acontece toda hora, não é verdade? Não acontece então, não. O pecado para o cristão deve ser um acidente. Não pode ser uma coisa comum. Só de vez em quando, e mesmo assim, o bom da gente, eu acho, né, Tonico, disso tudo que você está contando, da gente estar preparado para essa guerra contra o Satanás, a consciência da gente, a gente começa a pensar que aquilo está errado, né? Sim, pô. Aí começa a falar assim, nossa, mas eu acho que isso está errado. Então, a gente prestando atenção nas histórias, estando bem preparado, a gente vai saber que está pecando, corre lá e tem que pedir perdão a Deus, não é assim que a gente faz? A Bíblia diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, hein, Tonico? Olha, nós vamos encerrar nossa história hoje, tia Silene, com essas crianças aí bonitas demais do outro lado. Aí nós vamos terminar com um versículo que fala da armadura de Deus. Muito bem. Então nós vamos falar o seguinte, vamos lá então. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Agora, só vocês, criançadas.
de escutá-lo, não. Ai, meu Deus. Então eu vou ler com eles, tá bom? Deixa eu ler também com você, não, tia. Então lê você, Tonico. Então, você que tá ensinando. Tá, então vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E qual é o endereço deste versículo? Efésios, capítulo 6, verso 11. Ô, Tonico, e como que você faz para decorar esses versículos todos, hein? Olha, a gente precisa ler. Se você ainda não sabe ler, você pode pedir seu papai ou sua mamãe para ler. Olha, sabe uma coisa? Teve um pastor aqui na nossa igreja chamado pastor Bill Moore. Ele disse uma vez aqui, na verdade ele disse várias vezes, se queremos aprender um versículo da palavra de Deus, nós devemos repeti-lo 5 vezes por dia e nos 5 dias da semana. A semana tem 7, mas de segunda a sexta você lê este versículo 5 dias. Quando chegar no sábado, domingo, vocês já vão estar assim. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 2. Tá vendo? Já gravei rapidinho. É isso mesmo, né? A gente tem que repetir várias vezes para gravar. Sim. Mas você, ó, tá com uma cuca. Beleza, hein? Agora, nós vamos terminar essa história como nós começamos. Me conta, como que nós vamos terminar essa história, hein, Tonico? Falando com Deus. É claro, né, gente? A gente tem que agradecer a Deus. Sempre. Tonico, sempre. você sabe fazer oração? Claro. É claro que você sabe, sua mãe te ensinou, né, Tonico? Sim, sim. E o que ela falava com você? A primeira coisa antes de orar, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa antes de orar, fechar os olhinhos. Isso! Tia, sabe por que fechar os olhinhos? Não, por quê? Minha mãe também explicou. Porque quando a gente fecha os olhos, nós não ficamos prestando atenção em outras coisas. Isso mesmo. Porque quando a gente está de olho aberto, tudo nos distrai. A gente vê tudo que está à nossa volta, né, Sim. Tonico? Você- Isso mesmo. Você, por exemplo, já estava fazendo alguma coisa como comida, e aí deixou teu celular na pia, e quando chegou uma mensagem, você estava fazendo comida e olhou para a mensagem? Ai, Tonico, nem me conta um negócio desse. Às vezes já aconteceu. Então, fechar os olhinhos para orar é para que a gente não perca a concentração. Então, vamos lá? Vamos fechar os olhinhos? Vamos sim. Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque nós temos a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. E obrigado porque o Senhor nos deu uma armadura para que a gente possa colocá-la. Obrigado pelo capacete da salvação, obrigado pela couraça da justiça, obrigado pelo cinturão da fé, obrigado pela espada do Espírito e também pelo seu escudo que nos protege. Queremos te agradecer por todas estas crianças que estão conosco. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tonico, olha só. Qualquer dia desse você volta de novo para contar outra história, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, tia. Se a criançada gostar, aí eu volto, tá bom? Então tá bom. Então depois eu te conto o que elas vão falar, tá Então, bom? criançada, me dá uma moral aí. Me dá uma moral aí. Fala assim, tio Silene, fala com o Tonico pra voltar de novo. Ô, Tonico, você é ótimo. Adorei a história. Deus continue abençoando você pra você aprender muitas histórias assim pra contar pra gente, tá bom? Tá bom, então. Deixa eu fazer um carinho aqui. Vamos dar um tchau pra criançada pra gente ir embora? Vamos lá? Vamos. Tchau, criançada! Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tchau, Tonico, vai. Não, eu tô de elevador. Tchau, gente. Ele voltou! É o elevador. Ele foi pro 5º andar de novo. Vamos descer. Agora ele foi, gente.
Tchauzinho, ótimo domingo para vocês.